queridos professores, queridos estudantes que pretendem se unir a nós que trabalhamos com alfabetização. Hoje eu venho falar sobre a Base Nacional Comum e o método fônico. Muitas pessoas perguntam como é que eu vou encaixar no meu planejamento o método fônico. Pois bem, a BNCC ela não faz referência a nenhum método de alfabetização. A BNCC, ela simplesmente ela projeta, é uma ferramenta que direciona para o aprendizado do aluno. O que o meu aluno, por exemplo, de primeiro ano, ao final do ano, o que ele tem que saber, né? Ele tem que saber ler, ele tem que saber escrever, e tem ali aquele caminho que vem nos guiar e até mesmo para alcançar estas habilidades que a BNCC ela deixa bem claro quais são as habilidades que as nossas crianças têm que desenvolver durante cada ano de escolaridade. Antes de chegar lá na BNCC, naquele local lá onde eu vou trabalhar, onde sugere que eu trabalhe o método fônico, a gente vai falar um pouco sobre os métodos. Nós temos os métodos analíticos e os métodos sintéticos. O método fônico, ele é um método sintético. O que é um método sintético? Ele inicia das partes para o todo. Por exemplo, nós temos o método sintético, que é o alfabético. D, A, da, D, O, dó. Depois a criança vai ler da, dó. E nós temos o método sintético, que é o silábico, que ele já mostra a criança o silabário, o dá mais dó, dá, dó. Esse é o método sintético silábico, é o mais trabalhado até então. E nós temos um método sintético fônico. O fônico, ele inicia do som da letra, né? Trabalha o fonema e não o nome da letra. Lembra que o método alfabético, ele não faz nenhuma referência ao som. O método silábico também não faz nenhuma referência ao som da letra ou ao fonema. Ele trabalha com o nome da letra. E o método fônico, ele parte do som de cada letra. Porque quando a gente lê, quando a gente fala, a nossa fala, ela é reproduzida por sons. Dentro de uma palavra, né, tem vários sons. A gente fala rápido e nem percebe. Mas enquanto a gente não percebe esses sons, a gente não consegue escrever corretamente, a gente não consegue uma leitura fluente. E por isso, hoje as pessoas estão voltando para o método fônico. Eu digo voltando, gente, porque o método fônico não é novo. O método fônico, ele tem muitos anos. Inclusive, eu comecei a trabalhar com o método fônico em 2004. Já faz 21 anos que eu trabalho com o método fônico. A minha filha, hoje tem 26 anos, ela foi alfabetizada com o método fônico. Então, não é um método novo. Só que hoje a gente está vendo aí nas redes sociais, está ajudando muito a divulgar esse método, que é muito valioso e que dá resultados. Mas, além dos métodos sintéticos, tem também os métodos analíticos. Quais são os métodos analíticos? Tem aquele método que é da palavração, parte da palavra. A gente coloca ali uma palavra e a criança praticamente que memoriza aquela palavra. E depois vai esmiuçando aquela palavra, vai separando sílaba, depois letras. Tem o método analítico, que é parte de frases, de sentenças. A criança vai ler uma frase, vai praticamente também memorizar aquela frase, e depois ela vai separar as palavras da frase, depois vai pegar cada palavra, dividir em sílabas, depois vai pegar cada sílaba
e reconhecer cada letrinha que faz parte daquela sílaba. E tem o método global. O método global já é um texto, parte de um texto, depois para a frase, depois a palavra, depois a sílaba. E depois vem, né, o reconhecimento da posição das letras. É um método mais complexo. Eu acredito, na minha percepção, todos os métodos, eles alfabetizam. Porém, as crianças demoram mais a desenvolver a leitura. Por quê? Porque no final, elas têm que saber o fonema. Não adianta eu querer começar a ensinar minha criança a ler sem ensinar para ela que as letras têm som. Eu não leio falando o nome de letras, eu leio os sons, pronunciando cada sonzinho. Então, isso é importante. Não é que os outros métodos não funcionam. Tem gente que tem um material silábico. Ah, eu trabalho com material, meu material é silábico. Mas aquele professor, ele conhece os sons e ele é capaz assim de transmitir para a criança aqueles sons. D, A, D, O, D, A, D, O. Isso ele está retirando um peso ali do aprendizado da criança. Ele está facilitando a vida da criança. Porque senão ela vai ter que aprender isso sozinha. Isso aí tem que dar aquele boot da criança para ele perceber que o som não a letra B tem um som que eu não leio B-A, eu leio BA, B-A. Então, já que eu posso facilitar para o meu aluno, então não faz sentido eu dificultar. Bom, mas vamos lá para a BNCC. A BNCC, ela exige que meu aluno, no primeiro ano, ele saiba contar as palavras de um texto, que ele saiba a palavra inicial de um texto, a palavra final, a sílaba mediana, a sílaba inicial, a sílaba final. Então, aí fica difícil eu começar a alfabetizar só ensinando sons, ficar lá o tempo todo trabalhando só sons e juntando esses sons e formando palavras. Por isso eu devo trabalhar textos com meus alunos, porque eles vão precisar, quando chegar as avaliações externas, elas vêm cobrando essa parte aí dos nossos alunos. Eu vou aqui ver aqui as habilidades para ver onde a gente vai chegar lá no método fônico. Ó, aqui eu vou pegar a habilidade do primeiro ano, para a gente ver aonde que eu vou chegar para trabalhar o método fônico. Onde ele está inserido ali no fonema. Primeira habilidade ali, reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita. Então, não tem como eu ensinar isso para o meu aluno sem ele estar visualizando um texto. Ah, mas parece que aí vai ser global. Não vai ser método global. Eu tenho que mostrar para a criança, escrevo que o texto começa sempre da esquerda para a direita. Depois, o que o meu aluno precisa? Ele precisa escrever espontaneamente ou por ditado palavras e frases de forma alfabética, usando letras, grafemas que representem fonemas. Olha só, bem no inicinho aqui já chegou essa visão aqui de, fonema, grafema. O que é o fonema? É o som da letra. O que é grafema? É a representação gráfica da letra, né? É a escrita ali da letra. O que mais? Observar escritas convencionais comparando as produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças. Comparar um texto com outro. Distinguir as letras do alfabeto e outros sinais gráficos. Por exemplo, letra e o número. A criança precisa já saber isso aí no primeiro ano. O que mais? Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala. Olha aí, de novo, os fonemas. Então, tem que reconhecer que aquela escrita ali, agora eu tenho que transformar ela em sons para eu poder falar aquela palavra. Não basta eu
ter ali as letras do alfabeto, eu conhecer o alfabeto, isso não indica que eu vou saber ler. Em momento nenhum, conhecer letra de alfabeto faz com que a criança leia. Relacionar elementos sonoros, sílabas, fonemas, parte de palavras com sua representação escrita. Também voltou lá nos fonemas. E a outra, comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais. Aí eu posso trabalhar divisão silábica com as crianças. Essa parte aí, eu gosto muito de trabalhar rimas, que é para trabalhar o som final, comparar a sílaba final de uma palavra e outra, e trabalhar não com palavras escritas. Não precisa. Eu posso só falar a palavra. Eu posso ter uma figura de uma palavra. Por exemplo, se eu tenho uma figura de um sapato, coloco lá uma figura de um sapato. Aí eu trabalho com a criança. Vamos ver quantos pedacinhos tem a palavra sapato. Aí a gente fala aquela palavra. Eu ainda uso aquela forma de bater palmas para cada sílaba. E isso dá assim muito resultado, né? Sapato. A primeira palavra, a primeira sílaba que eu falei, sa. A segunda, a sílaba do meio, pá. A última, tó, sapato. E isso aí não tem muita necessidade de eu ficar passando palavras e palavras e palavras no quadro para minha criança separar a sílaba. Basta ela aprender isso aí na oralidade, no início. Depois que eu vou para a escrita dessas palavras. O que mais que ela precisa? Nomear as letras do alfabeto e recitá-la na ordem das letras. Isso é, ordem alfabética. Isso aí, eu não vou alfabetizar minhas crianças só com sons. Eu também vou mostrar para as minhas que as letras têm nome e que o nosso alfabeto ele segue uma ordem. Ele tem uma ordem. Todo dia, no início da aula, na minha turminha de primeiro ano, o que a gente faz primeiro? Leitura do alfabeto. Tem um alfabeto lá, aí a gente faz a leitura. Porque a gente tem alunos que já sabem, mas às vezes eu ganho alunos novos que ainda não sabem. Aí eles vão ali aprendendo a ordem do alfabeto. E gosto muito de trabalhar B, qual a letra que vem depois do B. Isso aí ajuda muito também na ordem, trabalhar a ordem do alfabeto. E também depois dessa trabalhar a ordem do alfabeto, o que eu vou ensinar para as minhas crianças? Meu aluno também, ele precisa identificar outros sinais que tem no texto, os sinais que aparecem nos textos, além das letras. Por exemplo, a pontuação. Isso é importante, criança, e também os espaços que existem entre uma palavra e outra. Para isso, eu gosto de usar circular cada palavra do texto, contar as palavras do texto, desde que esteja texto pequeno. Dá muito resultado esse tipo de trabalho. O que mais? Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, quadras, quadrinhas e parlendas. Essas quadras e quadrinhas e parlendas, elas ajudam muito na rima, né? Trabalhar rima, palavras que terminam com o mesmo som. O que é uma quadra? Quadra são 4 linhas de um poema, que eles põem realmente em 4 linhas, e é uma quadra do poema. Agora, a quadrinha, ela é uma quadrinha, ela não faz parte ela não é um pedaço de um poema, ela é simplesmente uma quadrinha. E as parlendas, gente, que é muito bom também para trabalhar rimas, né? As parlendas, que sempre está presente aí nas nossas aulas. Trava-línguas, né, também é muito bom, porque desenvolve a fala do aluno, ajuda a desenvolver a dicção. Todos os dias levo um trava-língua para a gente trabalhar. E muitos alunos, eles desenvolvem a fala através dos trava-línguas, porque a criança de primeiro ano, muitas vezes, ele chega na sala de aula, ele não consegue ainda falar direito todas as palavras. Ele precisa de ajuda para desenvolver a fala. Dentre outros gêneros no campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto do texto e relacionando sua forma de organização à finalidade. Por exemplo, cada texto ele tem sua organização.
Isso aí são as tipologias textuais. Tem uma carta, tem um bilhete, tem uma lista, trabalha lá com os nossos alunos do primeiro ano. Isso é o que o nosso aluno precisa saber. Planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas. É de suma importância também para a alfabetização dos nossos alunos. Recitar parlenda, isso aí já veio antes aí. Identificar e reproduzir em listas, agendas também, que a gente já falou sobre isso. Planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor entrevistas, curiosidades, e produzir em colaboração com os colegas, com a ajuda do professor, dentre outros gêneros do campo investigativo que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio, vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto e a finalidade do texto, né? Isso aí ajuda o nosso aluno a desmistificar, né, aquele negócio de ficar só sentadinho lá na cadeira dele. Aí a hora que o nosso aluno vai para frente, o nosso aluno ele deixa a timidez de lado, é com esse tipo de trabalho. Identificar e reproduzir em enunciados de tarefas escolares, diagramas, entrevistas, identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo personagem, enredo, tempo e espaço, né? Isso aí a gente trabalha em forma de um teatro, ou às vezes eu tenho um texto, uma narrativa, aí eu pergunto, quem é que falou? Quem que falou essa frase? Essa hora também eu posto sinais gráficos, travessão, isso ajuda muito também a nossa criança a desenvolver a narrativa, a forma de falar. Então, eu queria mostrar para vocês onde está a ligação de um método com a BNCC. Olha aí, a BNCC ela está voltada praticamente para o método fônico. Ela sempre está ali falando ela está sempre deixando claro que os nossos alunos devem sim associar grafema e fonema. E a letra, o nome da letra e o fonema. O meu aluno ele tem que saber que a letra L ela tem um som. O som da letra L é L. Isso é importante que meu aluno saiba, mesmo que eu esteja trabalhando lá com o global, o método global. Ele vai aprender por mim que aquela letrinha ela tem fonema, tá bom? Então, está aqui a BNCC e tal, empurrando a gente para o método fônico.